Oi, quimicudos! Esse é o meu, o seu, o nosso canal. The speed of sound. E hoje eu vou falar sobre cinética química. Eu vou começar explicando um pouco sobre ela. A cinética química, ela está ligada às reações dos reagentes dos elementos. E dentro dela temos 4 fatores. Temos o fator do estado físico, da concentração, da temperatura e dos catalisadores. A sua reação, ela pode acabar sendo tanto rápida quanto devagar. Isso depende muito da sua reação, da temperatura, entre tudo que iremos explicar durante esse trabalho. A sua reação, ela pode variar, sendo lenta ou devagar, como a decomposição de uma carne, que acaba sendo bem devagar, acaba durando dias, ou até como uma reação de um airbag de um carro quando ele colide. Gente, eu vou falar sobre o fator da concentração, que é o conjunto de reagentes, que é o principal fator que afeta a velocidade de uma reação. Vamos imaginar que os reagentes são pessoas e a reação química é uma festa. E a colisão é um encontro entre duas pessoas. Numa festa, elas dançam. Quando tem uma baixa concentração, é uma festa vazia e a colisão demora a acontecer. É uma reação lenta. Agora, numa festa cheia, a gente tem uma alta concentração. Ou seja, muito rápido. É uma reação muito rápida. Em resumo, quanto mais partículas, ou seja, mais pessoas tiver, a gente vai ter mais colisões e mais danos, que vai gerar uma reação rápida. Então, meus quimicudos, a gente vai falar sobre o fator temperatura. Bom, basicamente vai falar um pouco sobre as reações das moléculas e como isso funciona. Quanto mais calor um recipiente ou um reagente recebe, mais colisões ele gera. Quanto menos calor, menos colisões. Aqui eu dei um exemplo de uma água fervendo, e quanto mais quente aquele fogo vai ficando, quanto maior a temperatura ali, mais rápido as moléculas vão interagir, assim mais reações elas vão causar. No exemplo da água, a reação seria aquelas bolinhas que causam e a ebulição em si. Então, agora vem comigo. Agora, no valor de temperatura também tem uma fórmula, que é a fórmula de Arrhenius. Aqui eu fiz uma linha mental. Quanto mais temperatura, mais energia. Logo, mais reações, assim, mais rapidez e mais movimentações diferentes os reagentes possuem. A fórmula de Arrhenius é protagonizada por essa fórmula aqui, K igual a vezes V menos EA sobre RT. Bom, vou explicar um pouquinho da fórmula. O K é a constante de velocidade, o A é a frequência de colisões, o EA é a energia da ativação, o R é a constante universal dos gases e o C é a temperatura em Kelvin. Então, para protagonizar e fazer a conta sobre o fator de temperatura, esse a nossa fórmula. Então, basicamente, é importante a gente lembrar, quanto mais temperatura, maior a agitação das moléculas, mais elas vão se colidir, maior elas vão ficar doidonas, tá ligado? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês o fator catalisador. O fator catalisador é uma substância que interfere em uma reação química, alterando o seu mecanismo e a sua velocidade. Bom, eu vou explicar. Para a gente ter uma reação química, a gente precisa que duas moléculas se encontrem. Para não se encontrar, a gente precisa da energia da ativação. O fator catalisador, basicamente, ele tira um pouco dessa energia da ativação e ele faz que essas duas moléculas pegarem um caminho muito mais fácil para elas se encontrarem. O fator catalisador tem 3 tipos. Tem os homogêneos, os heterogêneos e os enzimáticos. Bom, os homogêneos são quando as mesmas moléculas os mesmos reagentes estão na mesma fase. Heterogêneo quando estão em fases diferentes. E enzimáticos é quando é um catalisador biológico, que é presente no corpo dos seres vivos. Então, gente, o catalisador ele não se modifica quimicamente, durante a reação, e algo muito importante também é que o catalisador não muda nenhum resultado da reação, a reação continua a mesma.
Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como calcular a cinética química. Nós vamos calcular a cinética química com velocidade média. Para isso nós vamos usar essa fórmula. Como nós temos o delta na fórmula, nós vamos fazer o quê? Isso significa que tem variação de quantidade, variação de temperatura, variação de tempo. E aqui isso significa que nós vamos ter que calcular a variação final menos a inicial, ou seja, onde tudo terminou e onde tudo começou. A quantidade nós vamos usar o mol por litro e o grama por mol. E o grama por mol. E aqui no nosso tempo nós vamos usar segundos, minutos e horas. Então aqui nós vamos calcular a fórmula. O que nós vamos fazer? Nós vamos ver aqui qual foi o tempo inicial e qual foi o tempo final. Podemos ver que o tempo final foi em 300 segundos e o inicial foi o zero. Então o que nós vamos fazer aqui primeiramente na quantidade? Nós vamos achar quantos mols por litro está no 300 segundos, que é o 180. Então nós vamos fazer 0,180 menos. Agora nós vamos procurar o volume inicial, a quantidade inicial, que foi zero. Então a quantidade do zero, que tínhamos no zero, é igual a 0,240. Correto? E aqui nós vamos fazer a mesma coisa com o tempo. Vamos pegar os 300 segundos, que é o final, menos zero, que é o inicial. No total disso tudo, vamos fazer o quê? Aqui vai dar 300. E aqui nós vamos dar 0,06 mol. Ou seja, uma parte muito importante que vocês não podem esquecer é de colocar a sigla, que é mol por litro. E aqui nós temos o tempo que está em segundos. Normalmente sempre vai ter na questão ou em algum lado. Por exemplo, temos aqui. Então aqui é 300 segundos. E para isso, para terminarmos nossa questão, e agora nós vamos calcular e dividir o 0,06 mol por 300, que vai ser o resultado de 0,0. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo para calcular vocês mesmos. 0,02. E não podemos esquecer da nossa unidade. E aqui, como a louça está um pouco mais cheia, vamos colocar mol por litro. Nunca se esqueçam disso. E agora vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças. Tentem estudar, vejam exercícios. E é isso. Um beijo. Tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Então agora eu vou ensinar para vocês a cinética química com velocidade média e estequiometria. Estequiometria é um bicho de 7 cabeças. É bem difícil, mas eu vou deixar ela fácil aqui na lousa. Então vamos começar. E para qualquer reação nós vamos usar azinho, azão, bezinho, bezão e cezinho e cezão. Ah, isso está muito confuso, eu sei. Não, pense assim, o A, o B e o C são coexistentes. Então podemos escrever que sempre que o azinho, ele vai vir aqui como dividendo. E o azão, ele vai vir aqui para cima. Então ele vai ser um número que nós vamos dividir. Então, a velocidade média vai ficar a velocidade média A dividido por azinho. A velocidade B dividida por Bzinho e a velocidade C dividida por Czinho. Para isso, nós vamos usar esse exemplo. Vamos usar aqui velocidade média de reação. Certo? Vamos lá. A primeira que nós temos é o N2G, que vai ser o nosso coeficiente, nosso limite, quando não temos um na frente, que é 1, correto? Então nós vamos fazer velocidade média de 1. Então substituindo que aqui nós temos 1, certo? Então aqui o 1 ele vai ser nosso dividendo, porque ele é o quê? Ele é o nosso divisor, nosso reagente. E aqui o N2 é nosso coeficiente. E aqui nós temos o 3H2, que vai ser a velocidade média de H2 por o 3, que é o que está aqui na frente, que é o nosso coeficiente. E aqui nós temos a velocidade média de NH3 por 2, correto? Agora aqui nós vamos fazer o exercício. Sabendo que a velocidade média de N2 na reação é de 0,6 minutos, calcule a massa de NH3 formada em 10 minutos. Certo? Aqui nós vamos fazer em 3 partes. Nós vamos começar pela primeira. Certo? A primeira que nós vamos fazer é velocidade média de N2
vocês falam, mas a gente já sabe a velocidade média de reação do N2. Certo, correto, não sei. Mas nós precisamos descobrir a velocidade média do N2, que é igual à velocidade média de NH3. Só um segundo. De NH3. Aí aqui nós vamos pegar a velocidade média de NH3 é igual a nós dividendo 2, certo? Então nós vamos copiar o 2. Mas Ana, como é que eu vou calcular isso junto com a nova velocidade média de N2? Nós vamos passar para cá. Então nós vamos fazer velocidade média de N2 multiplicado, gente, por 2. Nós vamos passar o 2 para dividir ele também. Multiplicado. Então aqui nós vamos usar a velocidade média de 2 multiplicado. E nós vamos pegar, aí a gente vai pegar esse 2, pegar ele multiplicando pela velocidade média de NH3. E aí fica essa continha. O que nós vamos fazer? A primeira parte que nós vamos fazer é pegar a velocidade média de NH, que nós vamos fazer o quê? Pegar a velocidade média de NH3, porque nós não sabemos ela, correto? E pegar a velocidade média de N2. A gente já sabe, certo? Porque está na questão, que é 0,6 minutos. Então vamos colocar 0,6 minutos mol por minuto, perdão, gente. Mol por minuto. Mol por minuto. E aí o que nós vamos fazer? Pegar aqui e pegar nosso 2, porque nós não vamos usar ele ainda. O 2. 2 vezes 0,6 minutos. Que vai dar 1,2 mol por minuto. Nunca se esquecer da nossa unidade, que é de extrema importância, para vocês não perderem ponto. Agora que nós calcularmos e achar nossa massa de NH3, nós vamos fazer a regra de 3, a famosa regra de 3. Então, aqui nós descobrimos que 1 minuto, que 1,2 mols por litro equivale a 1 minuto, certo? 1,2 mol por minuto. Não se esqueçam da unidade. E aqui nós vamos descobrir 10 minutos equivale a quantos máximos de NH3. Então nós vamos fazer. Agora que nós vamos calcular 1,2 vezes 10, que vai dar 12. E aqui nós temos o 1x. É uma conta de equação de primeiro grau fácil. Então a gente vai pegar o x e passar o 1 para essa primeira parte. 12 dividido por 1 é igual a 12. Ou seja, vai ser 12 mol por 10 minutos. Então, quando nós tivermos 10 minutos, nós vamos ter 12 mols. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, a nossa parte 3. Nós descobrimos quantos mols por minuto, descobrimos o nosso mol por 10 minutos e agora nós precisamos descobrir a massa de NH3. Vamos chegar na tão famosa massa desse processo tão demorado. Vamos começar. É praticamente a mesma coisa que o outro, nós vamos apenas descobrir regra de 3 básicas. Então, 1 mol de NH3 equivale a 17 gramas por mol. Por quê? Podemos ver aqui nessa parte dessa questão que a massa molar do NH3 é 17 gramas por mol. Por isso, 12 mols de NH3 equivalem. E nós só precisamos fazer o quê? 1x igual a 17 gramas por mol por 12 mols de NH3. 17, aqui nós vamos fazer 17 vezes 12 é igual a 204. E aqui nós vamos fazer 2x. Vamos passar a equação do primeiro grau novamente. 204 vezes 1. X é igual a 204. Ou seja, a nossa massa molar é 204 gramas por mol. É somente isso. Espero que tenham entendido. E é isso. Até a próxima. Oi, gente! Agora a gente vai fazer um experimento para ficar mais prático e você entender sobre o nosso conteúdo. Nós vamos começar colocando o vinagre. O vinagre tem um fator de temperatura. O vinagre, quando está em temperatura ambiente, está meio quente, ele vai trazer
somente para entrar em contato com o bicarbonato e assim criar uma reação, e assim criar mais espuma. E o que vai deixar o experimento muito mais legal. Agora a gente coloca o corante. O corante é opcional. O experimento vai dar certo da mesma forma se você não colocar. É algo opcional, só para dar uma cor. Aqui nós vamos mexer. E agora eu vou explicar um pouco para vocês da diluição. A diluição, apesar de a gente não colocar água aqui, eu vou explicar um pouquinho. Como eu disse anteriormente, a diluição, se colocarmos um pouco de água aqui, automaticamente as moléculas vão se mover de forma lenta. Então elas vão ter uma reação um pouco mais lenta, não vai ser algo tão explosivo, tão legalzinho. Porque a gente sabe que a gente gosta de uma reação mais rápida, mais legal. Aí agora, por último, mas não por último, que ainda vocês explicaram mais alguma coisa, a gente coloca o bicarbonato, onde faz com que tenha uma concentração mais rápida e os reagentes se juntam. Como vocês podem ver, criou muita espuma e se expandiu. A gente pode dizer que o copo era muito grande, por isso não deu um efeito tão legal. Bombástico, né? Tão bombástico. Mas vocês podem ver que ainda está levantando. Então foi um processo um pouco mais lento, mas está andando. Aí pronto. Aí agora, por último, a gente vai explicar sobre os catalisadores, que ele não entra dentro desse experimento, porque o catalisador, ele é um reagente que, tipo, da mesma forma que ele entrar, ele vai sair desse experimento. Então, tipo, pensa, se você colocar uma batata dentro de uma água, a batata ela não vai se alterar, então ela seria o nosso catalisador, porque ela não se altera. Sim. Se nós colocarmos a batata aqui dentro, a batata ela vai acelerar o processo, porém vai sair da mesma forma. E esse foi o nosso experimento, que apesar de ter demorado um pouco, deu uma bomba explodida e ainda continua se expandindo, e essas são as moléculas se reagindo, se batendo ali, fazendo a festa, como nós dizemos. E é isso. Foi isso. Tchau. Beijo.